Olá, tudo bem? Eu me chamo Mariana Dias e vim fazer algumas questões de RID para a Secretaria de Educação pela Banca IADES, que a prova vai acontecer agora, no final de novembro de 2023. Questões atualizadas, questões que aconteceram esse ano no Distrito Federal, tá bom? É conteúdo obrigatório e pode fazer uma diferença danada entre você com relação à sua colocação. Então, bora lá? Questão 1 foi para auditor, certo? Segundo o informativo do Serviço Geológico do Brasil, no Distrito Federal há mais de 2.000 moradores sujeitos a risco geológico de natureza diversa. As regiões administrativas associadas a movimentos gravitacionais de massa com deslizamento de solo e ou rocha são as RAs de Samambaia, Ceilândia e Recanto das Emas. Galera, tá erradíssima essa questão. Por quê? As áreas que correm esse risco, segundo estudos recentes, Planaltina, Riacho Fundo 1, apesar de quem conhece o Riacho, vê o Riacho só ali na frente, passando pela EPNB, não imagina, né? Porque o Riacho é muito maior do que aquilo ali. E Sobradinho 2. Por que acontece tudo isso? Invasões, área de vulnerabilidade social, não tem a ação do Estado como deveria acontecer, tem vários problemas com a questão de moradias, desmatamento, abertura do solo e outros muitos mais, tá bom? É onde passa também questão de rios, o escoamento de água não é legal, a impermeabilidade do solo não acontece de forma devida e assim vai. Então, tá errado. As cidades que têm esses problemas são Planaltina, Riacho Fundo 1 e Sobradinho 2. Tá certo? A com mais problemas entre essas três é o Sobradinho 2, que tem aí 5 áreas de risco, tá bom? Questão 2. O intemperismo é definido como um processo de transformação ou de modificação das rochas quando exposta à temperatura, à atmosfera ou à hidrosfera. No Distrito Federal, esse processo é importante para a formação do solo, pedogênese, né, que é o início do solo, ou para a geração de sedimentos. Sedimentos é quando há o desgaste do solo, né? É só lembrar de areia, tá bom? Em relação a esse tema, quanto mais longo o tempo de exposição da rocha aos agentes climáticos, mais intensas e profundas serão as suas transformações. Corretíssimos. Intemperismo é a ação de chuva, vento, calor, frio. Então, essas ações em determinado período vai prolongar para sim, de forma positiva ou não, tá? Mas, assim, a formação dos solos vem através desse processo que leva o intemperismo, né? Quanto tempo vai ser definido ao longo da história do planeta para dizer a formação de cada tipo de solo, tá bom? Observando que a IAD está cobrando muitas questões da geografia física do Distrito Federal, hein? Fique atento a isso. Os deslizamentos de solo e ou rocha são movimentos rápidos, com volumes definidos, deflagrados em porções inclinadas do terreno. Neles, há deslocamentos descendentes, caindo, né, do solo, rochas ou material orgânico sob a ação da gravidade. A ação antrópica que contribui para a ocorrência de deslizamento do solo é a execução de taludes de coste com geometria inadequada? Sim. Por quê? O que é uma talude? É quando você tem uma linha uma linha do solo e você vai cortando ela de forma desigual, tá? Essa declive, essa declinação do solo, quando você vai tirando a proteção da mata que tem lá, que ela quem retém o escoamento do solo, você vai acabar provocando algum tipo de acidente não, algum tipo de tragédia, né? Que não é um acidente, isso é formado, tá bom? Então, se ela tá de forma inadequada, a probabilidade de ter deslizamento é absurda. Isso a gente tem demais nas periferias do Brasil afora, como também tem aqui no Distrito Federal. Então, questão corretíssima. Vamos lá, questão 5 ou 4. De acordo com o Atlas da Codeplan, os solos do Distrito Federal são relativamente planos, correto?
com profundidade, textura e porosidade variados. Correto também. Considerando a ocorrência do solo, do ponto de vista da agricultura, os solos do Distrito Federal apresentam alta fertilidade, o que não demanda correção para o seu cultivo. Errada essa questão. Quem é do Cerrado e quem mora no Cerrado sabe que os problemas com o solo são absurdos. Por quê? O solo do Cerrado ele é ácido e tem um pH baixíssimo. Além disso tudo, a alcalinidade do solo ela também é baixa. A alcalinidade do solo ela mantém vamos dizer assim, a neutralidade da acidez do solo, tá bom? Então, para fazer com que isso diminua e você tenha uma produtividade dentro do cerrado brasileiro, você tem que fazer um processo chamado de calagem do solo, tá bom? Próxima questão. Então, questão errada. O solo do DF, ele não tem alta fertilidade, tá bom? Pensa nisso. Próxima. Segundo o Correia Batista, a mineração tipo 2, para extração de areia, cascalho, argila e saibro e aterro, é responsável pelas áreas degradadas pela mineração no Distrito Federal. Opa, aí você já tem uma informação muito massa. Se ele está dizendo que a ação de mineração agride o solo e é responsável pelas áreas degradadas, essa informação você não pode perder, porque ela vai te dar a resposta. No DF, as jazidas de mineração classe 2 localizam geralmente às margens dos centros urbanos, acompanhando a sua expansão, embora a maioria das áreas se encontra em zonas, das areias se encontra nas zonas rurais. Tá certo, por quê? Gente, essa areia, cascalho, argila, todos esses tipos de mineração são, como a gente fala na geografia, são produtos de baixo valor agregado. Então, não é interessante fazer a retirada deles longe da área de consumo, entendeu? Então, questão certa. Okay? Também para o auditor 2023, Rodrigues acompanharam lobos-guará na estação ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina. E observaram que a área de vida dos 7 animais marcados foi maior que o tamanho da unidade de conservação, ou seja, eles expandiram além da unidade de conservação, que tem ali 10.000 hectares. Tá. A média de atropelamento nas rodovias circundantes foi de 4,5 lobos ao ano. Os lobos translocados da região no local por mais de 3 dias não permaneceram por mais de 3 dias. E os lobos possuíam uma baixa variabilidade genética. De acordo com essa informação, é correto afirmar que a área da ESACAI não é suficiente para manter a população viável dos lobos-guarás? Verdade. Eles vão procurar uma área de maior exploração, isso é natural deles. 10.000 hectares, apesar de ser grande pra gente, não é para eles, tá bom? Desculpa aí os latidos dos meus doguinhos, tá? Próxima. 7ª questão. A região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno é composta pelo Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. Esses entes da federação integralizam uma área de planejamento e geração de políticas públicas comuns a eles. Guarda essa informação que é importante. No que concerne alguns aspectos da RID, em caso de desmembramento de algum município pertencente à RID, para a constituição de um novo município, esse novo fará parte da região de forma colegiada através da aprovação de todos os entes. Como assim? Não. Ele não precisa da aprovação de outros entes. Suponhamos, eu estou separando, porque lá em Valparaíso tem Valparaíso 1 e Valparaíso 2, né? Aí eu estou separando o Valparaíso 1 do 2 e simplesmente o Valparaíso 2, para fazer parte da RID, ele precisa da aprovação do Distrito Federal e de Minas. Isso não existe. Quando há um desmembramento de um município do outro, eles integram a RID de maneira automática e não colegiada, tá bom? Próxima questão. Então, tá errada a questão 7. Questão 8.
Aí você tem um gráfico, tá? E a primeira dica que eu dou, leia o gráfico, leia o mapa, caso ele venha na sua prova. Tá bom? É importante, porque aí você vai ter uma noção do que a questão está te pedindo, né? Vamos lá. No caso aí, ele está falando de população e taxa de crescimento da população. Então, você já imagina, olha só, GDF é uma população que cresce muito ou cresce pouco? O que é que isso interfere na vida do cidadão? Como que será a população do GDF daqui a um tempo? No caso aí, o censo ele está de 2010 e uma perspectiva para 2030. Então, bora lá. Com base nos dados a respeito da realidade social do Distrito Federal, as taxas de crescimento revelam um crescimento relativamente tímido. Sim, o DF ele cresce pouco, tá? Cresce pouco, que eu falo na questão de multiplicação do Distrito Federal, tá? A taxa de fecundidade no Distrito Federal ela reduziu, o envelhecimento da população está maior, tá bom? A mulher no Distrito Federal ela tem filhos mais tarde, é a mulher que mais estuda, tá bom? Pelo fato dela estudar mais, investir mais na carreira, na profissionalização e tudo mais, ela acaba casando ou tendo filhos mais tarde, tá bom? Apesar do GDF ter tido um crescimento no último censo, a tendência é que no Distrito Federal, lá para 2060, a gente tenha um lugar com mais idosos do que pessoas jovens, tá bom? Isso vai gerar vários problemas, tá certo? Mas ele está dizendo aqui um crescimento relativamente tímido, mas que impactará as infraestruturas de serviços de apoio da população. Claro, se a população cresce menos, vai ter menos gente para trabalhar e gente mais envelhecida, vai impactar. E quem mais sofre com tudo isso sempre são os que têm renda menor, né? Nós, mulheres que pertencemos às classes médias, média baixa e abaixo da linha da pobreza, tá bom? 9, vamos lá. Em 2020, o Produto Interno Bruto do Distrito Federal acumulou em valores correntes cerca de 265 bilhões de reais. A estimativa manteve a capital do Brasil na 8ª posição entre as maiores economias do país, representando 3,5% do PIB nacional. Ok, vamos à pergunta. No que concerne ao PIB do DF e a sua composição em razão das respectivas especificidades, o setor de indústria no DF tem participação expressiva na... Epa, não vou nem terminar de ler. Gente, quem mais manda na economia do DF? Serviços. 94%. Serviços. Tudo que é serviço. Tá? Nós estamos estudando aqui para passar numa prova de processo simplificado para oferecer serviços. Serviços a quem? A área da educação, a área da saúde é serviços, a área do comércio é serviço, e assim vai, tá? É o setor terciário, tá bom? O setor secundário é o da indústria, é pequeníssimo. Só tem 5,4% do setor de indústria, ele está mais concentrado lá na região que vai para Santa Maria, tem o Porto Seco, é lá onde chega mercadoria através de trens e tal, tudo mais, tá bom? E o setor agropecuário é só 0,3% e fica mais nas regiões de produção de alimentos, né? Ali em Braslândia, nos INCRAS espalhados pelas cidades do Distrito Federal, você tem ali Planaltina, que produz soja, tá bom? E assim vai, tem também a produção de uva, mas é muito minúscula comparada aos comércios, tá bom? 10ª e última questão, bora lá. A região da capital não era um vazio demográfico nos anos 60, embora a ocupação fosse rarefeita. Dentro do atual Distrito Federal, 2 núcleos urbanos preexistem à capital, além de fazendas dispersas do Distrito Federal. As cidades foram pequenos assentamentos de apoio ao meio rural no estado do Goiás, quando, do início da construção de Brasília. A configuração vernacular, ou seja, primórdia, com características ainda daquele tempo, que traduz o saber anônimo subjacente ao fazer o urbanismo das cidades brasileiras pré-modernas. Permanece nos setores tradicionais dessas cidades. Galera, quais são, ele está te perguntando aqui embaixo, quais são as 2 cidades integradas ao Distrito Federal?
Ele tá te afirmando aqui, ó, Braslândia e Formosa. Não, 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 jamais. Quem foi integrada ao Distrito Federal foi Planaltina e Braslândia, tá? Não dá para errar essa. Formosa faz parte da rede do Goiás, tá bom? Ele faz parte da rede e pertence ao Goiás, tá certo? Eu gostaria de deixar mais algumas informações para você não esquecer, tá bom? Porque no final do ano passado, o Distrito Federal, como a gente está falando de RAs, ele acrescentou mais 2 RAs, tá bom? A RA de Arapuanga e a RA de Água Quente, tá bom? Em dezembro de 2022. Lembrando que as RAs mais populosas do Distrito Federal são 5 que você tem que lembrar. Ó, Ceilândia, tá? Sem sombra de dúvida. Samambaia ultrapassou o plano piloto, tá certo? Samambaia hoje é uma RA que cresce demais, inclusive eu moro aqui na Samambaia. Você tem em terceiro lugar plano piloto, quarto lugar Taguatinga e no quinto lugar Planaltina. Eu só queria dar essa informação porque tinha Planaltina aí, tá certo? E é isso. Obrigada por hoje. Até a próxima. Tchau.